já vi vários vídeos teus, um que você comenta sobre as orações que não são aceitas ou ouvidas por Deus, né? O porquê, em que situações que elas não são aceitas. Isso acaba chocando quando a gente vê esse título e fala, poxa, mas Deus não aceita as orações de todos? Ele está orando com uma boa intenção, então ele não aceita as orações de todos. E depois que eu fui, aquele título me chamou tanta atenção, eu fui ouvir o vídeo e eu achei tão esclarecedor que eu falo, poxa, eu vou ter que pedir para ele repetir, porque é importante as pessoas saberem, né? Até para quem está nessa busca mesmo. São pessoas que estão orando, que estão buscando, mas o porquê Deus não responde em certos casos, né? É verdade. E assim, a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí ela continua dizendo, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, mas ele orou fervorosamente e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou e voltou a chover. O que acontece? Se ali está dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela é eficaz. Tem outra versão que diz que ela é muito eficaz. Existe, então, a oração ineficaz. Que é do que não é justo. Que não é justo. O justo, na Bíblia, tem 2 sentidos. No Antigo Testamento, existem milhares de palavras justo mencionadas ali. É a pessoa que obedece a palavra. É a pessoa que obedece. A Bíblia diz, o justo prospera em todos os seus caminhos. Deus se agrada da oração do justo. É aquele que obedece. No Novo Testamento, ela ainda tem um complemento. O justo é aquele que foi justificado, foi aceito por Deus, por meio de Jesus. Então, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, a partir dali, as orações dela são ouvidas. Não que Deus não escute a pessoa que está lá no mundo, Deus escuta. Mas a oração eficaz, aquela que Deus se agrada em atender, porque está de acordo com a vontade dele, é a oração de quem está voltado para Deus, né? Então, nós já fomos justificados. E agora Deus quer realizar, até mesmo o Salmo 34, diz que, Salmo 35, 37, diz que aquele que se deleita no Senhor, ele concederá os desejos do seu coração. Ou seja, a pessoa que tem prazer em andar com Deus, em obedecer, ela é uma pessoa firme, crente de verdade, que ama a Deus, Deus concede, porque é a vontade de Deus. Jesus disse assim para os discípulos, até agora vocês não me pediram nada, mas peçam para que Deus responda e a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus disse, tudo que vocês me pedirem, crendo que já receberam, assim será convosco. Então Deus quer responder às nossas orações, só que se nós não obedecemos a Deus, aí a Bíblia diz que até as nossas orações são interrompidas. Por exemplo, o marido trata a mulher mal em casa. É um homem de Deus lá na igreja, mas em casa trata mal. A Bíblia diz que suas orações são interrompidas. A pessoa passa a perna em todo mundo. A pessoa é hipócrita, né? Nunca busca a Deus, não quer se deleitar em Deus, quer só as bênçãos de Deus. Deus não tem prazer em responder. E o que acontece? Se a pessoa busca somente para os seus próprios prazeres, lá em Tiago diz o seguinte, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem para os seus próprios prazeres, e por isso não recebem. A pessoa, que é muito comum, e todos nós podemos cair nesse erro, né? De querer algo só para nossa satisfação. Eu vou te dar um exemplo. Eu orei de 2002 a 2004, 2 anos, pedindo oração em línguas. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E não recebi. E Deus me mostrou por quê. Porque eu queria chegar lá no café da manhã lá em casa e começar a falar em línguas. Para mostrar, gente, vocês estão vendo que eu estou seguindo aqui, não é só uma religião, é um relacionamento com Deus. Eu não recebi. Não era ainda o interesse de Deus, sabe? Eu posso mostrar de outras maneiras, não exibindo, entendeu? E Deus me mostrou isso, porque eu não estava recebendo. Quando eu me humilhei e não tinha mais esse interesse, ou seja, eu ajustei. Sim. Né? Um outro exemplo, a gente falou de Ana, né? Ana, ela sempre quis ter um filho. Só que talvez fosse pelo motivo errado, porque ela era tão humilhada, tão oprimida, né? Porque naquela época a mulher que não tinha filho era desprezada, que talvez ainda não era o tempo. Quando ela falou assim, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. Aí Deus deu.
entendeu? Ou seja, o coração dela se alinhou com Deus. Sim. Talvez ela quisesse ter para querer, para mostrar que ela era alguém. Ela não precisava mostrar o valor dela por isso. Sim. Ela não precisava nem mesmo querer jogar na cara da outra, ou provar para o marido. Não, quando ela alinhou com o coração de Deus, e realmente naquela época Deus que estava em busca de um profeta, então uniu, entendeu? Os dois propósitos. Aí veio. Então assim, não existe uma fórmula, né? Mas nós podemos entender que se a nossa oração é para fazer a vontade de Deus ser cumprida, é em benefício do próximo. Por exemplo, Jesus orou o tempo todo pela vida espiritual das pessoas. Ele nunca orou para o material. Não que seja errado. Mas, não que seja menos espiritual também. Mas Jesus, por exemplo, orou para Pedro. Pedro, quando Pedro ele disse que negaria ele, Jesus falou, quando você se converter, você vai apacentar as ovelhas. Mas enquanto isso, Satanás está peneirando a sua vida e eu estou intercedendo por você. Então Jesus o tempo todo, ele orou pelos pecadores lá na cruz, sempre com foco no espiritual, porque ele confiava tanto que o Pai cuidava do restante, né? Então essa oração que Deus agrada, e eu já fiz muita oração carnal, né? Pedindo coisas assim, fúteis. Pra você ter noção, quando eu me converti, eu era tão voltado para esse lado de poder, de misticismo, eu olhava pro meu cabelo, esse cabelo crespo, né? Hoje melhorou muito, porque eu parei de usar boné. Mas eu falava, Deus, unge esse shampoo, Deus. Para. Até o shampoo, gente. Eu tô te falando. Unge esse condicionador, meu pai. Dá um jeito nesse cabelo. Sabe? Olha só. Eu não tinha conhecimento. Eu orava, lâmpada, em nome de Jesus apaga. Só pra ver se apagava. Só pra ver, porque eu lia na Bíblia, né? E tudo que era em nome de Jesus tinha um poder. Exatamente. Agora, né?